Muito boa tarde, hoje terça-feira, 19 de dezembro de 2017, aqui quem fala é o Thiago e esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Pegando aqui o fechamento dos mercados, Estados Unidos operando em baixa de 0,06 Dow Jones, S&P com baixa de 0,23, Nasdaq com baixa de 0,47. Né? Lembrando que hoje a gente tem votação lá da reforma tributária do Trump. Na Europa, bolsas em baixa, DAX com baixa de 0,72, na França, baixa de 0,69, o CAC e Eurostoxx com baixa de 0,76, a exceção aí Londres, no Reino Unido, com alta de 0,09. Petróleo operando em alta, Brent 0,55 e o WTI 0,58. Aqui no Brasil, Ibovespa fechando em baixa de 0,60 e o dólar futuro fechando embaixo de 0,14 a 3,29. O Ibovespa 72.680 pontos. Né? O mercado não gostou aí da medida do Lewandowski, do STF, que acabou liberando o aumento para juízes e para outros membros do Judiciário. Noticiário corporativo aí, a Oi, hoje começou às 11 horas a assembleia de acionistas, né, em função da recuperação judicial da empresa. Eu ainda não vi qual foi o resultado, né, eu sei que já estavam reunidos mais de 4 mil credores da empresa, né, a Oi com uma situação bem delicada financeira, mais de 9 bilhões de reais em dívida, né. Hoje o EBRI4 aí operando em alta de 3,09, assim que a gente tiver informações de como foi a assembleia, a gente passa para vocês. Vale, um dos destaques aí de alta na contramão do mercado, operando em alta de 0,30, né? Vindo junto com o minério de ferro, que teve alta aí nos últimos dias, depois de um longo período de baixa. A STT, né, empresa que é uma boa pagadora aí de dividendos, anunciou hoje que pretende investir cerca de 280 milhões de reais na VG Solar, que deve construir um complexo no ano que vem em São Paulo de energia solar. A STT hoje aí operando embaixo de 1,16. Petrobras, a gente já tinha comentado hoje pela manhã, a empresa conseguiu vender fatia do campo de Roncador, né, 25% para a State Oil por 2,9 bilhões, né, estratégia aí de desinvestimentos da Petrobras. E hoje, mais uma vez, aí ela anunciou que mexeu no preço do diesel e da gasolina. Elevou o preço do diesel, reduziu o preço da gasolina. Lembrando que desde que essa nova metodologia começou na Petrobras de ter reajustes mais no curto prazo, né? A gente pode ver que dia sim, dia não, a gente comenta em relação a essa questão dos reajustes, a gasolina acumula uma alta aí de 23,8% e o diesel uma valorização de 18,98%. Petrobras que está na verdade meio lateral, depois o Danilo vai comentar a respeito dela, né? Operando em baixa aí de 0,66 hoje, né? E no ano, para vocês terem uma ideia, subiu só 1,68 aí a Petrobras. MRV aprovou um programa de recompra de ações com prazo de 12 meses. A intenção é recomprar em torno aí de 15 milhões de ações ordinárias, MRV3, o que representaria algo em torno aí de 5,10% do total de ações em circulação. Essa é uma medida que normalmente os acionistas veem com bons olhos, né, já que retira um percentual de ações do mercado. E uma notícia setorial, aí saiu os números de novembro do setor aéreo, o número de passageiros aumentou em 5,8% na comparação com setembro e na comparação anual 3,45%. Lembrando que as duas empresas de companhia aérea que têm capital aberto, a Gol e a Azul. E em relação a pagamentos de dividendos, proventos, amanhã quem fica ex-juros seu capital próprio é a Renner, né, Loren 3, que vai pagar 7 centavos, ainda não tem data definida. Da minha parte era isso, pessoal, já vou passar aqui para o Danilo, ele vai comentar a respeito das operações realizadas hoje, né, das recomendações, e também fazer uma análise aí dos principais ativos. Uma boa tarde a todos, até mais. Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. O índice Bovespa, então, segue naquele mesmo cenário que a gente vem comentando aqui há vários dias. Hoje fechando com uma queda de 0,60, mantendo dentro do triângulo simétrico
É uma figura de indefinição no curtíssimo prazo, seguimos em tendência de baixa. O índice Bovespa, então, necessita romper uma das duas extremidades e confirmar o rompimento para que a gente ganhe algum viés aí no curto prazo, tá? A tendência ainda é de baixa, a gente reverter tendência, como bem frisado, romper 74.500 pontos, depois posteriormente 75.200 pontos, continuar a tendência de baixa, perder aqui a região de 71.000 pontos. Essa tendência tem traçada desde o topo deixado, o topo histórico. Se a gente notar que apenas um dia foi rompida a LTB do prazo mais longo, um teste na resistência e posteriormente voltamos para dentro do triângulo, onde a gente continua aí, está se afunilando esse triângulo, provavelmente vai ter uma possível decisão aí no curto prazo, aí na semana ou na próxima, de qual rumo o índice Bovespa deve tomar aí. Se continuar a tendência de baixa, tentar reverter a tendência de baixa para alta. O dólar futuro caindo 0,08, em tendência de alta, fazendo um movimento corretivo. Ontem até eu tinha frisado que aqui no sinal corretivo, ontem foi deixado o martelo, se não me engano, em cima da média 21, isso mesmo, em cima da média 21, para algumas pessoas, e aí, argumento para pensar em compra, como apenas uma correção de um candle só. Eu não acreditava que hoje a gente fechasse em alta aí para retomar a tendência de alta do dólar futuro. Foi o que aconteceu, ficamos lateral na expectativa, então ainda segue aqui de mais alguns pregões aí, 1 ou 2 pregões lateral, ou vim testar 3.260 antes da gente tentar retomar a tendência de alta no dólar. Lembrando então, tendência de alta fazendo por enquanto movimento corretivo lateral aqui em cima do suportezinho em 3.280. Vamos aqui para as operações. Hoje, então, a gente teve 2 operações encerradas de swing trade, uma com stop gain, outra com stop loss. Vou colocar aqui para vocês. Então, total de 0,49 de loss nessas 2 operações, uma com gain, uma com loss. Deixa eu colocar aqui no sistema filtrar para dizer certinho para vocês. Foi uma venda em high yield, o gain de 3,18, então a gente fez um RP 4%, forte alta ontem, hoje a gente apertou stop, a saída deu 2,3, 37, quem fez RP e a saída hoje deu 3,18. E QTL13 então tocou no stop loss, saída de 3,67. Eu vou mostrar essas 2 operações para vocês. Rumo então, Raio, ativo que está em tendência de baixa, a venda foi aqui em 12,24, justamente aqui nessa sinalização de um possível pivô de baixa. Nós tínhamos algo um pouquinho mais embaixo, a expectativa é de vir, testar aqui essa zona, fazer uma correção até a média móvel, aqui ou até a zona intermediária, para posteriormente ganhar força e repicar. Mas aí com a forte alta de ontem, com volume acima da média, a gente preferiu aí ficar com lucro, então stop no começo do pregão, hoje com volume acima da média, fechou com candle de definição em cima da média de 9, pode ainda vir corrigir até a resistência aqui em 12,50, se deixar nessa região, então, um candle indicando topo, a gente pensa aqui numa nova venda para Raio. Então, ficamos de fora do trade, stop gain aí ajustado, e Equatorial, foi feita a compra aqui no rompimento, expectativa de continuidade da sua tendência de alta, com rompimento falso, até poderia ter ajustado stop para mim desse candle que fechou abaixo da média móvel de 9, mantivemos o stop original aí, com expectativa de segurar nos R$64, casa redonda, foi lá, nos estopou, está deixando aqui espécie de um spinning top, a princípio aqui fica em um movimento lateral nessa zona, a gente sai estopado então com 13,60. Hoje operações de day trade, deixa eu trazer aqui para a tela de vocês. Nenhuma operação em ações, tá com pouco volume, baixa volatilidade, então ficando neutra nas operações de day trade em ações. Hoje foi uma operação no índice com 300 pontos, já passo para vocês. E no dólar, 3 operações somando 6 pontos, 2 gain, 1 loss. No índice, então,
O índice hoje foi um dia bem direcional, diferente dos outros dias que a gente teve variações de altas e baixas. Então ele começou aqui um gapzinho de baixa, teve a primeira oportunidade de vender logo na abertura aí quem tentou, chegou a andar, saiu de 200, 300 pontos, corrigiu 4 candles nos 15 minutos, aqui dentro de uma LTB, respeitando a LTB no prazo, fechou com um padrãozinho aqui indicando o topo. Então a venda foi realizada na mínima desse candle, o objetivo era aqui o fechamento do gap em 73,180, chegou até essa zona de suporte, a gente estopou com 300 pontos. Posteriormente, andou até o objetivo. Quem não saiu da operação, então, a saída foi nesse candle aqui. Quem não saiu da operação, na verdade, foi esse candle aqui, né? Quem não saiu da operação, a gente orientou a botar o stop acima da máxima. Teve outra oportunidade de sair. Posteriormente, ficou aqui trabalhando lateralmente. Teve um rompimento forte, corrigiu, rompeu novamente, foi recuperando durante o pregante, não recomendou mais nenhuma operação, não formalizou nenhuma operação, né? Essa foi a única operação formalizada, mas foram passados outros pontos aí para quem quisesse fazer operações. No dólar, então, nos 5 minutos, a gente fez uma venda. Deixa eu passar aqui o cenário para vocês do dólar agora sim. A hora que foi lá, começou o alta, tá? Foi negativando, zigue-zague descendentes, então a gente esperou aqui, corrigiu até uma faixa de resistência, corrigiu até a faixa de suporte, tentou romper, não conseguiu, venda, então foi acionada aqui nesse candle com volume para buscar o fundo aqui embaixo, não andou, então a gente saiu aí com meio ponto de loss nessa posição, o pessoal teve oportunidade até de sair com gain da operação. Posteriormente, então, formou aqui um fundo duplo, então a compra foi aqui no rompimento, o objetivo era de 4 pontos, a gente apertou um pouquinho o objetivo, ele corrigiu, quando a gente foi formalizar uma alteração, ele já tocou no objetivo, a gente orientou quem ficou na operação aí botar o alvo em 3.300, e posteriormente deu outra oportunidade de compra, que foi aqui na operação deste candle, eu não estava aí, estava em horário de intervalo, então a gente não pegou essa operação, então a gente pegou uma operação contra a tendência, então aqui foi 3,5 pontos de gain, aqui foi meio ponto de loss, e aqui a operação contra a tendência no suportezinho na média móvel, comprando em 304, buscando 3 pontinhos, e a gente ficou neutro o resto do dia, somando 6 pontos no dólar. Então 300 pontos no índice, 6 pontos no dólar. Os principais ativos aqui, análise, então, Ambev, ativo segue aqui em tendência de alta, testando uma zona de suporte, a gente segue posicionado no ativo, a gente vai reavaliar e amanhã, conforme na abertura, se perder a mínima, de repente, estopar a operação que está perdendo aí a característica de tendência de alta, voltando para dentro da congestão. A gente vai reavaliar, mas segue aí tendência de alta, fazendo um movimento corretivo em cima de zona rompida. BBAS3 segue movimento lateral, nada a se fazer. Quarto dia deixando o candle definidos no curto prazo. Bradesco, nada a se fazer no momento, também aí trabalhando dentro de um triângulo descendente. A perda do suporte interessa a venda, operação aqui só compra, só na operação da máxima deste candle aqui. BRFS 3, BR Foods, tendência de baixa, testando suporte, não perdeu o suporte. Se perder essa zona de suporte, próximo suporte importante, só lá no Vela, em 32,70 e R$ 34. BVMF3, numa zona de suporte, segundo dia que faz candle de definição, perdendo essa zona de suporte, tem suporte aqui importante em 21,20, posteriormente R$ 21,00, e a casa aqui de 20,40. TSA4 segue dentro de uma indefinição no curtíssimo prazo, em tendência de baixa, nada a se fazer, guardar o rompimento das extremidades. Itaú, hoje com volume um pouco menor dos outros dias, testando suporte, não perdeu o suporte, então para se perder a mínima aqui, se perder aqui, deixa eu ver o valor aqui, 40,58 deve retomar sua tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, a tendência de baixa dentro de um triângulo também, assim como os outros
papéis do setor de bancos, aí, ou em triângulo ou em retângulo, movimento indefinido no curtíssimo prazo. Croton, 0,23 de queda, quarto dia fazendo candle de definição nessa zona aí. Venda perdendo aqui as mínimas dos candles de definição e compra na superação da máxima, buscando aí uma reversão de tendência no curtíssimo prazo, podendo fazer um zigue-zague ascendente. Segue em tendência de baixa e movimento lateral, uma zona de suporte perdida. Petro 13 e Petro 4, tive uma tendência de baixa, Petro 4 aí, deixa eu tirar essas marcações. Segue indefinido no curtíssimo prazo, dentro de uma tendência de baixa. Pode-se incidentar uma venda nessa região com stop na máxima. Quem pensa em compra só na superação aqui de 15,80. Vale 3, um dos papéis que estão bem forte aí, com sua tendência de alta. Hoje com volume abaixo da média, fecha aí com spinning top. Expectativa segue de alta aí, fazendo um movimento lateral no momento. Destaques de alta aí de baixa. ANIM 3, rompendo então a resistência hoje. Ontem violou 26,50, hoje com volume da média rompe. Então pode-se buscar uma compra, superação da máxima, com stop na mínima aí. Ativo que tem espaço aí para buscar lá no gráfico semanal, topinho primeiro em R$ 29,80, posteriormente R$ 31,00. Ativo em tendência de alta, rompendo resistência. R-Log, destaque de alta hoje também, subindo 2,24, tendência de baixa, não vejo nada a se fazer no momento. Show 3, outro destaque de alta. Deixa um candle, uma espécie de top com volume no suporte, não vejo nada a se fazer no momento. Teria que testar a região de resistência em 7,60. Smiles em tendência de baixa, destaque de baixa aí, próximo do suporte importante, hoje com volume na média, caindo 3,83, eu vejo venda aí, pode-se tentar uma vez, venda perdendo a mínima no dia de hoje, com stop na máxima, para buscar o fundo anterior aqui em 64,70. Qualicorp marcou um fundo ontem, e hoje devolve toda a alta de ontem, caindo então aí 3,70, quem está comprado, aconselhado aí botar stop na mínima aqui na casa de 27,94. Klabin, tendência de baixa, hoje caindo forte, com volume baixo aí, caindo 3,70, dando continuidade essa tendência de baixa, se perder o suportezinho que deve buscar a região de 16,50. Alguns papéis para comentar junto com vocês. Olha as Marisas, ativo que estava dentro do triângulo, hoje com volume acima da média, então perde esse triângulo, ontem rompeu aí, né? Hoje confirma, deve buscar o fundo anterior. Pode se buscar uma venda ainda na perna mínima, ou deixar uma venda por pescaria aqui nessa região, caso amanhã toque aí para vir buscar o fundo anterior como primeiro objetivo. Braskem, que a gente já tentou uma venda anteriormente, nesse dia a gente tentou uma venda, ficou vários dias lá no lateral, nesse dia que a gente saiu estopado, hoje dá uma indicação de retomada de queda, com volume na média, candle fechando na mínima, depois aqui de ter testado a retração de Fibonacci neste candle deste dia. Então, a expectativa aí de retomada dessa queda para vir buscar o fundo anterior, precisa perder aí a região de 40 e 42,50. CCRO, tive tendência de baixa, testando o fundo, atenção aí, perdendo essa região, principalmente aqui 15,40, deve buscar o fundinho em 40 em 14,60, 14,50. Ativo com baixo volume hoje, com a maioria dos papéis, então com pouco volume. Duratex, comentado por mim ontem, perdendo suporte. Tendo a mínima aí, quem não vendeu aqui na região de 8,60, pode ainda buscar uma vendinha para vir buscar o primeiro alvo aqui na casa de R$8, tendência de baixa, perdendo suporte. Elet 3, Elet 6, ativos em tendência de baixa, pressionando novamente suporte aqui, perdendo essa região. Elet 3 e Elet 6 devem vir buscar fechar o gap. Atenção para quem buscou uma compra contra a tendência. Elet 6 aí tem um alvo maior, mais interessante para pensar numa venda. Deve ir lá fechar o gap, perdendo a mínima do dia de hoje, principalmente aqui do dia 15/12. Embraer, os poucos ativos mostrando força compradora,
em tendência de alta no curtíssimo prazo, corrigiu até média de imóvel, de novo, hoje com volume acima da média, está tentando marcar um fundinho aqui, superação do topo, pode ser oportunidade de nova compra para continuidade dessa tendência de alta. Exetec, tendência de alta, está dentro de uma cunha, não conseguiu romper 21,76. Aguardo o rompimento de 21,76 para comprar. O ativo que quer comprar no risco, se vir testar o suporte, pode ser uma compra aqui em 20,60. Fibra e Suzano, Fibra deixando o candlezinho preto numa zona de resistência. Interessante para quem quer buscar uma venda, perdendo a mínima, com stop na máxima, para vir buscar o topo anterior, o fundo anterior, ativo em tendência de baixa, e também, se a gente fechar com o candle branco acima dessa zona, o ativo confirma a reversão de tendência no curto prazo, então está um momento de definição, Fibra e Suzano. Suzano também, tomando uma bandeira para quem está pensando em alta, a gente até está na expectativa de alta do papel, mas perdendo a mínima, que deve retomar sua tendência de baixa no curto prazo. Hipermarcas rompeu ontem, com candles não mostrando muita força, hoje tentou voltar para dentro do martelo aqui. Quem está comprado administrar stop, quem está fora não vejo nada, a não ser que amanhã abra com volume forte, hoje normalmente volume fraco e rompa as máximas. JBS 3, tendência de alta, deixa o martelo invertido aí, uma zona de suporte, que pode ser indicação de um topo, então atenção quem está comprado, pode ser indicação aqui de um topo, para vir tentar reverter tendência ou até mesmo ficar aqui consolidado lateralmente nessa faixa de suporte. Movida, ontem tocou na média móvel de 21, hoje confirma aí possível topo deixado, então a expectativa, conforme essa tendência de baixa, é de retomada da sua tendência de baixa. Para reverter tendência, então, o papel precisa aqui segurar na retração de Fibonacci, mais ou menos nessa região, ou aqui no fundo, e romper o topo anterior para reverter tendência no curto prazo. Como 4, tive uma tendência de baixa, testando novamente a zona de suporte, hoje com pouco volume, não rompe. Atenta aí na perda dessa região com volume, pode ser um argumento para venda, com o objetivo lá no fechamento do gap em R$3. Tenda 3, tende 3, deixou um padrão de topo hoje, numa zona de resistência, ativo bem meio esticado, ao meu ver, aqui no rompimento da LTB. Eu fico aguardo aqui do movimento corretivo até essa zona, um padrãozinho de fundo aqui, pode ser argumento para compra, para tentar a retomada da sua alta, ativo em tendência de alta no curto prazo. TRPL4, confirmando aí o topo deixado ontem, padrãozinho de topo deixado ontem, hoje cai com volume na média até a região rompida. Se fizer aqui nessa região um candle de fundo, pode ser um argumento para se pensar numa compra, buscando aí a retomada da alta, ativo em tendência de alta no curto prazo. Fez um padrãozinho de reversão de tendência aqui, que é um fundo duplo, famoso W. E Valid 3, Valid, vinha caindo aí ao longo do pregão, puxaram aí no final do pregão ativo, então aí a princípio confirmando topo duplo, esperando a máxima, ficando acima da máxima de hoje, então confirma aí reversão de tendência de baixo para alta, pode sim, vai com o primeiro objetivo aqui na zona de 18,40, posteriormente lá em 19, deixa eu ver aqui, R$19, posteriormente 19,40, ativo tentando reversão de tendência. Para confirmar, ao meu ver, aí precisa amanhã então fechar acima da máxima de hoje já rompendo a zona de resistência. Então foi a análise do fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite e até amanhã no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todos.